conjunto de fotografias é uma série do Jorge Neves, que foi o fotógrafo oficial da Bienal, que durante o processo de registro das imagens da Bienal, de todo o trabalho de um fotógrafo de uma Bienal, fez também um projeto próprio sobre a experiência da Bienal e sobre a sua experiência no confronto com aqueles espaços, desde os espaços mais canónicos, mais monumentais da Universidade, que todos associamos à Universidade, a outros que nós usamos na Bienal por circunstâncias várias, porque eram espaços de armazenamento de peças, velhos edifícios mais ou menos abandonados que nós fomos podendo utilizar. A experiência dele, por exemplo, no Departamento de Arquitetura, com obras que encontrou, com restos de maquetes, portanto, e fez um trabalho que me parece muito interessante, que sintetiza algumas das coisas da Bienal. Portanto, pareceu-nos que devíamos, um ano depois da Bienal, fazer uma análise, mas é também uma análise, é um ensaio visual de um artista a propósito da sua própria experiência como fotógrafo da Bienal. E é isto que aqui se expõe. A peça museu é uma proposta do Francisco Tropa para a Bienal. E esta obra do Francisco Tropa funciona da seguinte forma: ela funciona por si própria, não é? É uma escultura, mas é ao mesmo tempo um equipamento, ou uma paródia sobre o equipamento, ou uma reflexão sobre os limites desse equipamento, o museu, mas é também um lugar onde podem acontecer exposições verdadeiramente. E como iremos fazer a segunda edição da Bienal, o Delfim Sardo propôs fazer ali uma exposição que fosse uma apresentação pública da segunda edição da Bienal. E foi isso que fizemos. Portanto, na verdade, aquilo são sempre duas exposições, há um par de exposições, numa vitrine tem uma exposição, na outra tem outra exposição, é o modelo curatorial definido por Francisco Tropa, e numa das exposições fazemos então a apresentação da próxima Bienal, cujo tema é curar e reparar. Pedimos ao Delfim, ao João Maria André e ao Nuno Grande que escolhessem um objeto que sintetizasse aquilo que para eles é relevante sobre estas questões de ética e de cuidado. E o que está exposto lá em baixo, para além deste texto da apresentação da Bienal, é um parágrafo do Roberto Bolanho, do amuleto do Roberto Bolanho, que foi a escolha do Delfim, que é uma descrição absolutamente avassaladora de um conjunto, de um grupo etário de jovens que caminham para um abismo, caminham coletivamente para a morte, e de facto coloca a questão do cuidado no sentido contrário, não é? Porque é que estas coisas podem acontecer? O João Maria André escolheu 2 pedaços de xisto que foram tratados por um conjunto de jovens artistas num workshop, que de alguma forma têm que ver com a questão de tratar, cuidar da natureza, este processo de humanização da natureza. O Nuno Grande escolheu uma coisa muito elegante, muito bonita, escolheu um conjunto de luvas brancas, que são simultaneamente o objeto que faz intermediação entre o curador na medicina, por exemplo, né? O médico que cuida do corpo com as luvas brancas, mas também nas artes plásticas. Os curadores das artes plásticas, os conservadores, trabalham necessariamente com luvas brancas, fazendo esse exercício de mediação entre o seu próprio trabalho e a obra de arte. E é isto que está exposto. Na vitrine oposta, do outro lado, está exatamente o oposto desta questão da ética do cuidado, que é uma denúncia, uma explicitação, se quiser, mais do que denúncia, porque acho que não precisa ser uma denúncia, os números são de tal forma avassaladores, do número de hectares ardidos no último ano em Portugal. E o número é avassalador, arderam 150 milhões de hectares, o que significa que em Portugal ardeu mais do que no resto da Europa toda. E isto é um número que nos devia preocupar a todos, não é? E está para além da explicitação deste número e os dados das bases oficiais que explicam estes números, um vestígio de uma mangueira ardida num incêndio florestal em Miranda do Corvo e também uma fotografia do Emanuel Braz, que é uma fotografia de uma floresta após o incêndio. Para nós é muito importante que a Bienal, para além de nos lançar questões permanentes sobre a cidade e nos fazer inquietar sobre a cidade, é importante também que a Bienal vá deixando vestígios concretos na cidade. E, nesse sentido, na primeira edição, ficaram para a cidade, a custo zero para a cidade, 2 obras muito relevantes. O museu, sobre o qual temos tratado, mas também a instalação de Gilberto Reis, que está no Aqueduto de São Sebastião, uma espécie de uma obra muito bonita e, de facto, reflete sobre esta condição frágil e sobre o necessário cuidado que temos de ter com o mundo. É curioso, eu diria que a peça do Gilberto ou do Tropa podiam pertencer à segunda edição da Bienal. Tratam exatamente da mesma coisa. Isso parece-nos, de facto, muito importante. E também a circunstância de nós termos, independentemente de não termos tido muitas propostas para inaugurar a exposição do Tropa, a circunstância de termos definido nós próprios que era necessário abrir para que as pessoas começassem a conviver com aquele espaço de maneira mais natural, deu um resultado muito, muito expressivo. Após a inauguração da exposição do Tropa,
das duas exposições que agora estão no Museu do Tropa, começámos a receber propostas da sociedade civil para ocupar aquele espaço, o que é de facto um sinal muito bom, não é? Às vezes é preciso dar o primeiro passo e que as pessoas percebam pela nossa ação e porque se confrontam com aquele lugar, que também elas podem pertencer àquela lógica e também elas podem contribuir para a programação daquele espaço.